Boa noite, meus amados. Convidar os irmãos para ficarem de pé. Nós vamos começar mais um capítulo do livro de Apocalipse. Hoje o nosso estudo está focado no capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Então, por isso, vou pedir à igreja que se coloque de pé. Os irmãos podem fazer pergunta, na medida do possível nós vamos tentar responder, tá bom? E nós vamos estar orando para que Deus possa nos abençoar e nos orientar esta noite a respeito daquilo que nós vamos falar, amém? Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos, Senhor. Faz sentido, Senhor, estarmos aqui diante de Ti. Faz sentido, Senhor Jesus, estarmos estudando as Tuas Escrituras, aprendendo mais de Ti, absorvendo tudo quanto o Senhor tem nos oferecido. Pai, guia-nos durante esse estudo, que esse estudo seja proposital em nossas vidas e que traga diferença na proposta pela qual essa carta foi escrita. Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos e olhos espirituais, nos dê entendimento, não só entendimento, mas que isso fique em nossos corações, para que possa ser usado a cada dia, Senhor Jesus, e nós possamos aprender mais e mais de Ti. O Senhor venha abençoar o Seu povo, venha encher de graça e misericórdia, que essa carta tão atual, Senhor, seja entendida da forma verdadeira. Sabemos da complexidade do livro, sabemos da sua linguagem, nós temos aprendido a cada dia aqui, e que muitas pessoas estão tão distantes, Senhor Jesus, da interpretação correta do texto. Então eu peço, meu Pai, que o Senhor venha ajudar-nos e enchendo da Tua graça, do Teu Espírito Santo, e nos oriente e nos elucide. Nós pedimos isso nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Podeis assentar, meus amados? Já vamos começar fazendo a leitura do texto. Eu peço que os irmãos me acompanhem. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? A proposta hoje, irmãos, é estudar as duas cartas, tá? A de Esmirna
e a carta de Éfeso. Então a proposta nossa hoje, mais claramente possível, eu creio que aqui o texto tem poucas implicações, né, meus amados? Não tem quase nenhuma dúvida aí nesse texto. Eu acho que o texto está claro, límpido como água, né? Mas acho que a água está um pouco balançada, né? Por isso que a gente não está conseguindo ver a imagem direitinho. Então nós vamos tentar acalmar as águas aí e começar o nosso entendimento do que está sendo mencionado aqui. A primeira coisa, nós vamos pegar aqui já o primeiro verso, tá? Nós vamos pegar o primeiro verso e vamos ver quais os conteúdos que tem nesse primeiro verso, e vamos ver o que nós temos aqui. Está escrito assim, algumas traduções ao anjo escreve ao anjo da igreja. Eu prefiro escreve ao anjo da igreja, tá? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na tua destra, ou na sua mão, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre eles. Irmãos, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. De quem nós estamos falando? De Cristo que tem na mão as 7 igrejas. Nós estamos falando aquele quem? Aquele que foi dito no verso anterior, no final, no verso, mais precisamente no verso 16 do capítulo anterior, tá? Tinha na mão o que? 7 estrelas, e da sua boca lhe saiu uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então aquele que tem as 7 estrelas, ele já foi mencionado anteriormente no capítulo, no verso 16. Só que agora nós temos uma complementação aqui. Esse que tem nas 7 igrejas, ele não só tem na mão as 7 estrelas, como ele também faz o quê? Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então agora nós temos 2 perguntas a fazer. Se diz que está na sua destra, isso significa o que, irmãos? O que é algo que está na sua mão? Isso significa o que? Que algo está sob seu domínio. E se é na mão destra, dá a ideia de quê? De uma mão hábil, uma mão que domina isso. Ou seja, então nós entendemos, tá? Que aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. A pergunta que eu faço esta noite: o que são as 7 estrelas? Não é a igreja? As igrejas? Então, olha só, por isso que nós entendemos que o livro de Apocalipse ele é um livro recapitulativo. Por quê? Porque no capítulo anterior ele também comentou do que seria essas estrelas. Olha só, ele vai aqui, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? É o verso 20, tá, irmãos? O verso 20 do capítulo anterior. Ele está recapitulando, ele está usando os argumentos anteriores para falar do que ele está começando a dizer aqui agora. Ou seja, ele está falando aqui o quê? 7 são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Sim. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui uma leitura do texto. Só que se nós não prestarmos atenção, é que o primeiro capítulo, ele é o resumo do livro de Apocalipse. Então aquilo que ele introduziu no primeiro capítulo, você vai ver em todos os capítulos da Bíblia. Os anjos da igreja vão ser mencionados em todos os capítulos da Bíblia, em todos os momentos. Os 7 candeeiros
que são as 7 igrejas, eles vão ser comentados no livro inteiro, vai falar sobre a igreja. O fogo que acende, que está por cima da tocha, que é a própria essência do Espírito Santo, ele vai ser mencionado em toda a igreja, em todo tempo, em todo momento do livro de Apocalipse. Outra coisa que vai ser sempre mencionada em todas as cartas: o Alfa e o Ômega, aquele que esteve morto ressuscitou, aquele que é o dono da igreja, aquele que é o primogênito dos mortos. Então você vai perceber o quê? Que vai ser sempre recapitulado o que já foi dito anteriormente. Então o que foi dito anteriormente a respeito das 7 igrejas, das 7 estrelas? Então as 7 estrelas são os 7 anjos. E quem são os 7 anjos? Boa pergunta. Quem são os 7 anjos? Então, aí está para a dúvida: são os pastores ou são anjos mesmos? Então, é muito interessante o que a irmã Eliana falou, porque está aí uma grande questão. Esses anjos, como nós fizemos uma pequena introdução anteriormente, esses anjos são verdadeiramente anjos propriamente dito, ou será que se trata realmente de pastores que regem o rebanho da igreja? Essa é uma pergunta difícil de responder, sim e não. Por quê? Porque se eu escolher que seja anjo, vai ter algumas dificuldades para me afirmar durante o livro inteiro que são os anjos. Mas se eu disser que esses anjos são homens, eu vou ter mais dificuldades ainda de fazer essa afirmação. Por quê? Por causa da estrutura que já está montada aqui. Por quê? No capítulo anterior ele explica, ele fala das 7 estrelas. Ele fala que os anjos são as 7 estrelas. Então nós estamos sabendo que tanto as estrelas quanto os anjos são a mesma coisa. É só você recapitular aqui no verso 20 do capítulo 1. Está escrito o quê? Na minha mão direita os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja. E agora ele diminui o comentário e chama, ele falou que tem na sua mão a destra as 7 estrelas. Ou seja, ele tem o domínio de mandar e não mandar fazer as 7 estrelas. Se eu aceitar que é anjo, é possível? Sim. Se eu falar que é pastor, que é um homem, é possível? Sim. Então não há um consenso a respeito disso, e eu não vou dizer para vocês que há um consenso 100%, porque eu estaria assumindo uma posição que ela é mais aceitável, mas ela não é a única opção. Então eu não vou fazer esse tipo de afirmação. Mas a própria estrutura do texto chama esse anjo de estrela. Levando em consideração que essa carta em Éfeso, ela é uma igreja da Ásia Menor, ou seja, uma Ásia Menor, como eu disse anteriormente, irmãos, não é o continente asiático, tá? Era uma região de Roma que tinha outros domínios e que se concentravam dezenas de cidades onde essas cartas foram escritas. E esse povo, irmãos, eles eram chamados de povos helênicos e tinha muitos judeus helenísticos. Mas o que é isso, judeu helenístico? Ele é aquele judeu que tem a religião judaica, mas ele tem uma grande influência greco-romana. Então essa carta, ela tem uma nuance aqui que me leva a crer que o anjo possa ser realmente anjo, por dois motivos pelos quais eu acho isso. Que nós vamos ver 67 vezes a palavra anjo em Apocalipse. Em nenhuma dessas vezes o anjo parece ser homem. Vocês ouviram? Aparecerá 67 vezes a palavra anjo. E anjo, em Apocalipse, dificilmente dá para entender que ele seja realmente um homem. E o que corrobora com isso, o que nos contribui para pensar que não é assim, porque as estrelas
são chamadas de anjo pela cultura helênica e greco-romana. Então, se você falar estrelas, os gregos e romanos os chamavam de seres celestiais. Então, é muita coincidência você escrevendo por uma área de predominância cultura romana grega, eu usar a expressão estrelas e ao mesmo tempo explicar que estrelas são anjos. Então, uma evidência interna que possivelmente nós estamos falando de anjo seja isso. Eu tenho 3 motivos o suficiente para crer que seja anjo, tá bom? Primeiro, a palavra anjo é mensageiro, ou seja, ele recebe algo da mão de Deus ou de Cristo e ele envia à igreja. Então, se ele tem na destra, ou seja, ele recebe na mão e ele é direcionado. Em Hebreus nós sabemos que quando se faz a pergunta a respeito dos anjos, no livro de Hebreus ele fala que os anjos são seres ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, se o livro de Hebreus entende que o anjo é isso, parece que nos dá uma ideia de que aquilo que está sendo dito aqui é esse mensageiro direto de Deus, esse ser especial criado por Deus. Um outro pressuposto que pode apontar para esse tipo de coisa é que o próprio Israel ele é defendido por um anjo. Todos sabem aqui que é o Miguel, né, irmãos? Que ele foi instituído como guarda de Israel. Ou seja, esse é um homem? Não, ele é um anjo. E qual é a função dele? Eu lembro uma vez que ele entrou num arraial aí, quando Deus mandou, e ele matou 180 mil pessoas numa noite. Dificilmente seria um homem, né, irmãos? Então o anjo ele também é um ser protetor, aquele que guarda a igreja e aquele que protege a igreja. Então, se ele tem na mão, ele tem na destra e ele tem o controle, isso significa proteção. E outra coisa ainda que corrobora para essa ideia é que o apóstolo Paulo, ao mencionar que as mulheres tivessem cuidado com a sua roupa ou com o seu cabelo, que na cultura de Coríntios, o cabelo era uma parte extremamente sensualizada, né? Então, cada cultura tem aí as suas prerrogativas, né? Tem gente que acha que os ombros eram bonitos, a canela era bonita, e depende da cultura. Então, cada cultura vai ver ali a beleza sobre alguma perspectiva. E conta-se que em Coríntios tinha essas características, os cabelos chamavam muita atenção dos homens, os enfeites. Então o cabelo era algo assim muito especial. Então, por causa disso, de outras coisas, o apóstolo Paulo pede que as mulheres cubram suas cabeças, usem o véu. Por que ele faz isso? Para que usem o véu? Para que, por causa dos anjos que estão na igreja. E a palavra anjo ali não tem nenhuma referência com o pastor. E pelo mesmo motivo ele fala que os homens não podem orar de cabeça coberta. Pelo mesmo motivo, em respeito aos anjos que estão na igreja. Ao anjo. Ele nem falou anjos, ele falou ao anjo. E no final ele falou assim: se vocês não querem se comportar desta forma, mas é assim que nós fazemos em todas as nossas igrejas. Ele está em Coríntios, mas ele está dando um recado para quem? Para todas as igrejas. Então, se ele fala sobre isso, o apóstolo Paulo concordava que cada igreja tinha um anjo que tomava conta dela. Então, é um pressuposto interessante. Teremos implicações teológicas por causa disso? Muitas. Mas no momento nós não mencionaremos essas implicações. Então, vamos então achar, eu prefiro essa segunda hipótese, que aqui literalmente são os anjos. Isso vai tomar uma forma maior depois ainda, tá? E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
Vocês perceberam que a palavra andar no meio, tem gente que entende essa conotação que está nessa frase aqui como, é como se alguém estivesse andando no meio de alguma coisa. Não, não é isso, tá, irmãos? Senhor Jesus, ele não fica andando no meio. E o Jesus que é apresentado aqui, a trindade que é apresentada no capítulo anterior, ele aponta o Senhor como aquele que tem cabelos brancos, ele tem os olhos como chama de fogo, ou seja, ele é um ser atemporal, ele é um ancião de dias, como é apresentado em outros profetas. Ele tem os olhos como chama de fogo, ou seja, ele julga e conhece o íntimo do coração de cada um. Não se trata de coisa externa, mas de coisa interna, ou seja, os olhos dele como chama de fogo, e ele prescruta o coração e sabe toda a intenção do ser humano. E os pés dele é como latão levado no fogo, reluzente, ou seja, pureza, firmeza. Então é desse que nós estamos falando. Aqui não estava colocando todos esses atributos, porque no capítulo anterior, a partir do verso 16, o apresenta como tal. Vocês vão ver lá. E quando está aqui, a partir do verso 14 do capítulo 1. Então, e quando João vê isso, o que ele faz? Ele cai no chão de tão aterrorizado da visão que ele está tendo. Então, aquele que está aqui no meio, não significa que ele está andando, tá? Ele não está andando literalmente no meio dos castiçais de ouro, mas ele conhece os castiçais, ele prescruta os castiçais. A pergunta que eu faço agora, mas o que o pastor está falando? O que é um castiçal de ouro? Nós vamos lembrar novamente o que foi dito no capítulo anterior, que nós conversamos a respeito. Os castiçais, ele representa a própria igreja. O castiçal é a própria igreja. Por que o castiçal de ouro é a própria igreja? Agora, se você então entender isso, isso significa que o Senhor, ele visita as 7 igrejas, tá bom? Então, voltando à palavra 7, que só aqui nós já encontramos 2 vezes. A palavra 7 significa completude, plenitude, todas as coisas incluídas. Então, quando o livro de Apocalipse fala que ele está escrevendo às 7 igrejas, isso significa que ele está escrevendo a todas as igrejas da terra em todos os tempos. E quando ele fala que está no meio dos 7 castiçais, ele está querendo dizer o quê? Que ele está no meio de todas as igrejas em todo o tempo. Ou seja, o Senhor visita, julga, corrige, sonda, dá firmeza e prova todas as igrejas em todos os tempos, em todas as eras. E aqui os 7 castiçais de ouro é a própria igreja que o próprio Senhor a mantém. Olha que interessante. Por quê? Porque ele tem na mão as 7 estrelas. Eu quero que os irmãos abram novamente comigo Zacarias capítulo 4. É o profeta menor, tá bom, irmãos? Antes de Malaquias aí. Lá para a sua família. Escolar aqui. Então, em Zacarias, o contexto que nós temos em Zacarias, eu sei que nós já demos uma passeada por aí, mas nós vamos. Calma aí, irmãos, isso mesmo. Capítulo 4 aqui, nós vamos fazer uma leitura desse texto. A minha interpretação, a minha versão está assim: tomou o anjo
que falava comigo e me despertou. Aí mais uma coisa que aponta que possa ser um anjo. Por quê? Mais uma vez, porque o contexto desse texto, ou seja, isso que está sendo descrito tanto em Apocalipse capítulo 1 quanto em capítulo 2, ele faz uma referência ao livro de Zacarias no seu capítulo 4. Então, se aqui está falando que é um anjo aqui, e esse anjo aqui parece ser um homem, não, então provavelmente também não é aqui, porque ele está usando a mesma referência do texto para mostrar uma imagem para que as pessoas entendam o que está acontecendo ali. Então tomou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro, que pode ser traduzido, tá, irmão, por castiçal ou candeeiro, tá? Todo de quê? De ouro. Nossa, nós estamos falando do mesmo texto? Sim, nós estamos falando do mesmo texto, tá? E um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Eu não vou comentar sobre essas 2 oliveiras, mas essas 2 oliveiras se transformará nas 2 testemunhas que vocês vão conhecer. E essas 2 testemunhas, ela faz relação ao povo de Israel e faz relação ao povo gentílico. Eles são 2 oliveiras por quê? Porque ambos foram enxertados na oliveira principal. E essas oliveiras é que mantém a chama viva do Espírito Santo nas igrejas, em todos os tempos e em todas as eras. Só quis dar uma adiantadinha. Só que ele olhou e não entendeu nada. Olha só, então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Quem é Zorobabel? É aquele que está reconstruindo o templo, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, ele está querendo dizer que ele mantém o castiçal da igreja que Zorobabel está tentando reconstruir aceso, e a garantia de que a construção do templo será concluída é o que? São 7 castiçais de ouro com as 7 tochas de azeite acesa em cima. Ou seja, a garantia que o templo será reconstruído é porque os irmãos estão lá como igreja e o Espírito Santo garante isso. Ou seja, os 7 castiçais representam a igreja. Mas não é só qualquer igreja, porque se ela tem a chama acesa, isso significa que o Espírito Santo está com ela e garante que essa igreja é igreja. Então, olha só, então se vocês lerem o contexto aqui de Zacarias, por isso que eu dei esse contexto, talvez vocês estão, mas onde está isso, pastor? É só vocês lerem esses capítulos anteriormente, vocês vão ver que é a reconstrução do templo, ou seja, o castiçal, ele representava a igreja. Mesmo que as paredes do templo não estivessem todas terminadas, a reconstrução não estivesse toda terminada, mas o castiçal de ouro provava que mesmo que as paredes não estivessem prontas, mas a igreja estava pronta. Por quê? Porque os irmãos ali estavam reunidos no propósito de formar a igreja. E ele disse que a igreja vai ser construída, e não vai ser nem por força, nem por violência, vai ser pelo poder de Deus. É assim que as igrejas se mantêm, pelo poder do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Então nós agora temos uma relação, e como que nós podemos provar que esses 7 castiçais de ouro é realmente a igreja?
Por ser uma leitura recapitulativa, meus amados, nós temos que entender que tudo que está no segundo está no primeiro. E daí vocês vão ver que está tudo ali. As palavras estão certo ali. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, os castiçais de ouro são o quê? As igrejas. Vocês percebem isso? O próprio verso 20 do capítulo 1 afirma tal coisa que eu estou dizendo. Os 7 castiçais são as igrejas. Os 7 candelabros são as igrejas. Tá vendo? Quando fala castiçal, outro candelabro, mas é a mesma coisa. Eles são as 7 igrejas. E como esses castiçais se mantêm? Através do testemunho das 2 oliveiras. E através do Espírito Santo que está lá. Porque o castiçal fica aceso só com azeite, irmãos. E o azeite é o próprio corpo da igreja. E o Espírito Santo é que garante isso. Ou seja, o Espírito Santo é a chama acesa nos castiçais. Nós somos o líquido que é queimado. Entendeu? Nós estamos nos tubos. Nós somos o azeite, nós somos as 2 testemunhas, as 2 oliveiras, que nós acabamos de ler ali. Que o Espírito Santo queima. Que o Espírito Santo queima. Por quê? Porque é ele que mantém o fogo aceso. Então aqui nós temos a igreja como instituição, aqui nós temos a igreja como corpo de Cristo, e nós temos o Espírito Santo como aquele que mantém a igreja não por força e não por violência. E aonde tiver o corpo reunido, ali está uma igreja. É isso que o texto está querendo dizer. Então, mais uma vez, irmãos, lembrando que toda a carta do Apocalipse, ela é uma expressão de tudo que vai acontecer no livro de Apocalipse. Por quê? Nós vamos ver a descrição do Filho do Homem, nós vamos ver os problemas, as circunstâncias que acabam a igreja, a referência da salvação final. A gente vai ver tudo isso em cada carta. Mas eu quero trabalhar o texto com vocês um por um aqui, tá bom? Então nós chegamos aí. E logo depois que ele fala que ele tem na mão os 7 castiçais, e ele fala que conhece, que prescruta, os olhos dele já fez aquela visitação no nosso interior, aí ele começa a frase: eu conheço as tuas obras. Engraçado, eu conheço as tuas obras, remete o quê? Seus olhos são como chamas de fogo. Está lá, primeiro capítulo, tá? Seus olhos, tá? Aí ele fala assim, logo em seguida, tá? Onde está aqui? Eu conheço as suas obras e o seu trabalho e a tua paciência. Olha só, ele já começa, ó, eu conheço as tuas obras, ou seja, elas eram algo visível. Eu conheço o teu trabalho e a tua paciência. A palavra paciência aqui, irmãos, ela pode ser traduzida como perseverança. Alguém tem a palavra perseverança na sua tradução? A sua é, né? Por que a palavra paciência e perseverança são sinônimos? É a qualidade daquele que suporta a pressão. Isso é perseverança. Ou seja, aquele que sofre pressão, mas se mantém em pé. Aquela tradução hoje seria resiliência, aquele que sofre, mas se mantém na mesma posição, tá? E que não te cansaste. Qual é a tua versão, minha irmã? Opa, desculpa aqui, paciência, não, esquece. E que não pode sofrer, os maus. O que a sua tradução está falando aí? Você não pode suportar os maus e que Isso. Ou seja, que não podes suportar os maus. Irmãos, isso significa que não há tolerância com aquele que pratica a maldade. Irmãos, nós vivemos hoje uma igreja tolerante. Isso. Ou seja, qual é o mal do século hoje, irmãos? A tolerância. A igreja tolera.
ela tolera feminista, ela tolera pessoas com visão totalmente contrária a Cristo, elas toleram pecado, elas toleram tudo na igreja. E uma coisa que o Senhor gosta é que a gente não tolera. Quanto à prática do pecado, não há tolerância. Então aquele que sonda os corações, sabe toda a intenção, ele não tolera. Mas essa igreja aqui, irmãos, a igreja de Éfeso, é uma igreja teologicamente monstruosa, de tão forte que ela é. E olha o que essa igreja chegou a fazer. Ela não só não tolerava os maus, mas ela colocava à prova aos que dizem ser apóstolos. E a frase é completada: e eles não são. Ano 90, irmãos, provavelmente só tinha um apóstolo vivo, João. Provavelmente não, é só ele que estava vivo, só João. Então, ele está querendo dizer, aqueles que se dizem ser apóstolos, irmãos, não tem apóstolos hoje. Quando eu vejo alguém falar assim, fulano é apóstolo, eu falo, nossa, tão conservadinho, né? 2000 anos, ainda continua bonito. Apóstolo é aqueles que pertenceram ao colégio apostólico. Apóstolo não é um cargo, é uma referência daqueles que estavam mais próximos, que o próprio Senhor elegeu a tua mão, com a mão dele. O próprio Senhor Jesus elegeu com as próprias mãos dele. Então, para ser apóstolo, você tem que ser eleito pelo próprio Cristo, vivo, o Cristo ainda encarnado. Tá bom, gente? Então, qualquer um que se diz apóstolo, a resposta é: não são. E tu o achaste mentiroso. Bom, se afirmou ser apóstolo, para mim já é mentiroso. Entendeu? Já é mentiroso. Esse aí já tem graves problemas. Então nós temos aqui uma igreja forte. Ela não tolera esses caboclos que se diz isso, se diz aquilo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora, nova moda. Não basta ser mais diácono, presbítero, evangelista, pastor. Agora eles estão usando como cargo, sabe o que? Reverendo. Tem pastor pentecostal agora querendo ser chamado de reverendo, porque por algum motivo na cabeça deles, eles entenderam que reverendo é uma posição a mais que pastor, sendo que reverendo é o contrário, é uma posição a menos que pastor, que é o presbítero. Eu sou um presbítero docente, não sou regente, eu sou aquele que ensina, por isso que eu sou docente. Reverendo é pronome de tratamento, não é cargo. Eu sou chamado de reverendo, porque a palavra reverendo, ela é caracterizada por todo presbítero que é docente numa igreja reformada. Ou seja, para ser reverendo, você tem que ser presbítero, você tem que ser reformado. E você tem que ter sua formação superior, no mínimo, em teologia, para ser chamado de reverendo. As pessoas estão achando que é cargo, é só uma nota. Ou seja, daqui a pouco o santo reverendo, enfim, cada coisa que a gente vai fazendo aí. Ou unção do reverendo, daqui a pouco vão começar algumas outras loucuras por aí. Mas vamos lá. E sofrestes e tens paciência. Olha, gente, a palavra agora, a palavra sofrer aqui, ela toma outro sentido. Qual é a versão que vocês falam aí? Sem esmorecer. Olha só, então, mas como começa aí? E faz o que? Sofrer. Oi? E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome. Entendeu? Deixaste esmorecer. Isso, algumas versões deixam bem claro. Sofreste o quê? Sofreste a pressão por ser quem ele é, ser crente. Ou seja, se ele está sofrendo pressão, isso significa que a igreja está sendo perseguida, está sendo prensada, ela está sendo amassada. É dito isso já no capítulo 9, no primeiro versículo, né? No verso 9, né? O próprio João falando, eu, irmão, vosso,
na luta, em tudo isso. Ele mesmo diz isso, exatamente. E nessa igreja aqui em Éfeso, o que acontece? A igreja tão querida do apóstolo João, ele está falando o quê? Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome. A palavra trabalhar aqui, irmãos, é o sentido de deixou-se gastar pelo nome, e você não se cansa. Você se gasta pelo meu nome, ou seja, gasta a tua vida por mim, na pressão, em todas as coisas, e não te cansastes. A palavra aí, não esmoreceste, para vocês, a versão de vocês. Olha que igreja, irmãos. Que igreja, irmãos. Doutrinariamente eu vou apresentar para vocês uma igreja reformada do primeiro século. Estou brincando. É uma igreja forte teologicamente, forte em suas posições, em suas convicções, não tolera nenhuma maluquice vindo de fora, não tolera absolutamente ninguém que se diz qualquer coisa. Eles só ouvem a Cristo, se gastam por Cristo, perdem tudo por Cristo. Só que. Ou seja, todos conheciam, todos que faziam parte dessa igreja sabiam quem essas pessoas eram, mas tinham um problema. Olha só: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos amados, é impressão minha? Ou essa repreensão é uma repreensão forte? Aí, o que nós conseguimos perceber então nessa carta, irmãos? Que mesmo uma igreja que tem um posicionamento teológico forte, uma igreja que honra a Deus em sua organização, em seu pensamento, em sua teologia, e ela consegue ainda não ter o seu primeiro amor. Então, o que seria o primeiro amor? O que seria o primeiro amor então? Porque tudo que eu vejo aqui em cima, eu só vejo amor. E agora, o próprio Senhor, aquele que sonda os corações, fala todas as qualidades dessa igreja, mas aponta um defeito terrível, que é o defeito que deixaste o primeiro amor. Irmãos, eu esqueci de deixar a referência. Não deixei, não esqueci. Eu achei que tinha esquecido, mas não esqueci. Atos 19, de 17 a 25. De 17 a 25, nós vamos entender o que é isso, o que é esse primeiro amor. Irmãos, lembrando quem é que fundou essa igreja em Éfeso? Não foi João, foi o apóstolo Paulo. 17, Atos o quê? Atos 19, do versículo 17 ao 25. Quem fundou essa igreja, irmãos, foi em Atos dos Apóstolos, foi o próprio apóstolo Paulo, que fundou essa igreja na região de Éfeso, na Ásia Menor. Ele tinha, e o apóstolo João, por estar preso lá, próximo em Éfeso, ele também tem um carinho por essa igreja. Mas olha o que aconteceu quando Éfeso, essa igreja, ela foi construída. Olha só o que aconteceu, verso 17, está escrito assim: e chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos e habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas más obras, ou seja, os seus pecados. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos seus livros, o queimaram diante de todos. Calculando os preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E tem mais, irmão. Mas vamos parar por aqui.
Então, o que aconteceu quando essa igreja foi instituída? Havia temor, havia confissão de pecados, as pessoas publicamente confessavam sua fé, elas não temiam, elas estavam nas ruas, elas faziam barulho, elas evangelizavam, elas corriam atrás de homens. Não é isso que está acontecendo aqui, irmãos? Olha isso aí, veio temor sobre todos eles, e o Senhor Jesus era engrandecido, ou seja, era público essa atitude, e Éfeso inteiro via isso, e muitos dos que creram, eles vieram confessando e denunciando publicamente as suas más obras. Havia uma confissão de coração. A fé não era só um sistema religioso, a fé não era só, nossa, eu sou calvinista, não era só isso. Não, eu acredito na soterologia, eu sou aliancista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um discípulo de Calvino, eu li a sistemática, eu não sei o que, não era isso. Isso é importante? É importante, mas a questão não era essa. A questão era que publicamente o seu amor à palavra era conhecido. E como era isso? Através da evangelização, através do engrandecimento do nome do Senhor de forma pública. Os corações eram cheios de chama pelo culto, pela ministração, pela pregação da palavra. As pessoas se deixavam gastar, elas não tinham as outras coisas como prioridade, elas tinham como prioridade a igreja. Então, Deus faz uma crítica aqui, o próprio Cristo faz uma crítica aqui. Qual crítica que é essa? Vocês abandonaram isso, vocês estão teologicamente prontos, mas espiritualmente mortos. Dói, né? Dói, não dói, gente? Eu acho que dói. Então, a lembrança e ele tem uma advertência: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e faz o quê? Pratica as primeiras obras. Falou assim: volta àquela época que o apóstolo Paulo veio aqui, que vocês eram crente mesmo, com fervor no coração. A acusação que se faz das igrejas reformadas no Brasil, de uma forma geral, sejam nós de tradição reformada anterior aos presbiterianos, mas nós, como verdadeiros crentes em Cristo, a acusação de nossa é o quê? Que nós somos frios espiritualmente, que nós não acreditamos no Espírito Santo, que nós somos os homens da letra e nada mais. Se nós seguirmos assim, nós seremos realmente como essa igreja de Éfeso, só que nós não somos assim. E a carta é para lembrar isso, que não basta ter uma teologia forte, você tem que ter um espírito vivo e cheio de fogo. Então, como que a gente faz isso? Lembra das tuas primeiras obras, lembra de onde vocês caíram, arrepende e pratique-as. Aí o Senhor tem uma advertência, meus amados, que advertência! Ele fala assim: senão, brevemente eu virei até vocês, isso é breve, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Vocês entenderam agora de novo? Lembrando o que é o castiçal, irmãos? É a representação daquilo que significa igreja. Ou seja, ele está falando para a igreja que vai tirar a igreja deles. Vocês estão entendendo o que isso quer dizer? Porque ele vai tirar o Espírito Santo dessa igreja, ele vai tirar tudo aquilo que significa ser igreja. Vocês percebem a dificuldade? Tudo aquilo que parece ser igreja. Então, provavelmente em muitos lugares nós temos hoje igrejas que parecem ser igreja,
mas o próprio Cristo já tirou a igreja de lá. Ou seja, tudo aquilo que vocês identificam como igreja, o Senhor vai tirar se nós não nos arrependermos. Ou seja, o que tem no castiçal, irmãos? Tem o óleo da oliveira e tem o fogo do Espírito Santo. E se ele tirar isso, o que sobra para a igreja? Nada. A igreja deixa de ser igreja. E ele fala ainda, né? Olha só. Tens, porém, isso. Ainda continua, né? Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Ele deu uma ameaça aí, ameaçou. Se não se arrependeres. Tens, porém, isso. Olha só, mesmo desse jeito, mesmo eles sendo frios espiritualmente, o Senhor fala assim: tens, porém, isso, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, o que são as obras dos nicolaítas? Levar os filhos de Israel a cultos pagãos e prostituição. O que vocês acham, irmãos? O que é isso? Aqui está falando que eu odeio as obras dos nicolaítas. E aí? Quem que é esse Nicolai aí? O que isso quer dizer, será? Não, a irmã falou que era aquele que conduzia. Então, irmãos, ninguém sabe quem são os nicolaítas. Sério, ninguém sabe. Não há consenso. Há uma possibilidade de quem possa ser os nicolaítas. Por quê, irmãos? Se nós formos ver uma evidência interna do texto, nós vamos perceber que a única vez que é mencionado a palavra Nicolai é só em Atos 6, que é a escolha do novo, como é que se chama? A escolha dos diáconos da igreja, em Atos 6. Aí está lá, ele é o último, e ele é chamado de prosélito. Nicolai, o prosélito, significa, a palavra prosélito significa novo na fé, tá bom? Então, só em Atos 6 que nós vamos ver isso, a eleição dos diáconos. Mas essa evidência para mim, meus amados, não quer dizer absolutamente nada. Pode ser que esse Nicolai, por ser um prosélito na fé, ele começou a ensinar coisas que ele ainda não tinha aprendido. É possível isso? Não é tão impossível assim, mas eu tenho dificuldades de pensar que seja isso. Mas seja quem for o Nicolai, eu sei de uma coisa, que Deus odeia essas obras, e as obras que eles odeiam é justamente as coisas que os irmãos de Éfeso não faz. E o que os efesinos não fazem? Está tudo em cima. Ele odeia aqueles que se dizem apóstolos, aquele que distorcem as escrituras, aquele que se posiciona além do que ele deve ser. Então os nicolaítas provavelmente eram pessoas que se diziam religiosas e não eram. Eram pessoas que iam ensinando doutrinas estranhas que o próprio apóstolo Paulo não ensinou. Irmãos, e como que eu sei todas as obras dos nicolaítas? Eu sei, irmãos, todas as obras dos nicolaítas. Você sabe por que eu sei de todas essas obras? Eu vou explicar para vocês o porquê. Presta bem atenção. Tem uma carta, tá? Que é uma carta de Inácio de Antioquia, e ele está escrevendo a Éfeso, essa carta de Inácio de Antioquia. Irmãos, se vocês quiserem depois pesquisarem, coloca aí na tua carta, coloca aí para vocês, carta de Inácio de Antioquia a Éfeso. Aí vocês vão ver a carta em seu original, tá bom? E Inácio, ele é do ano 107, irmãos.
ele escreve essa carta no ano 107. Ou seja, tem 17 anos que foi escrita essa carta de Apocalipse. Então é uma carta muito contemporânea, tá? E olha o que está escrito nessa carta, irmãos. Eu acho que ela está no primeiro capítulo já. Vou ler só um parágrafo dela para vocês verem, tá? Tomei conhecimento em Deus de vosso nome é tão apreciado, falando da igreja de Éfeso, que granjeastes por uma apresentação correta. Ou seja, são pessoas, a igreja, ela tinha um posicionamento correto diante da sociedade, baseada na fé e caridade em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, era uma igreja íntegra, sendo imitadores de Deus, reanimados no sangue de Deus, levaste a termo, ou seja, levaste até o fim a obra que vos é concedida. É mole? Assim, ouvindo eu que vinha da Síria, que eu era preso pelo nome e pela esperança de que são comuns, ou seja, são como eu, confiando chegar até a Roma para combater as feras. Ou seja, vocês são tão fiéis que vocês são levados até a Roma para serem mortos pelas feras. Olha o nível dos caras. Vocês são comuns, vocês sofrem a mesma coisa. E olha só, que vocês são presos pelo nome e pela esperança que são comuns, confiados até chegar em Roma para combater as feras, graças à vossa oração, a fim de ter fidelidade e tornar-me discípulo. Vós vos apresentastes enfim, vai lá. Ou seja, eu vou parar a carta por aqui, tem muita coisa aqui para ler, senão a gente vai perder o tempo. O que acontece então? Essa igreja, ela era uma igreja fiel sobre todos os aspectos. Ou seja, os nicolaítas tentavam corromper a verdade. Se vocês lerem essa carta, vocês vão ver ele apontando que esses falsos mestres estavam rodando em igreja, tentando dissuadir essas igrejas a crerem em outras coisas. E possivelmente os nicolaítas, eles tentavam ensinar às igrejas da época que se pode adorar Cristo e adorar o imperador ao mesmo tempo. Ou seja, irmãos, eu entendo o posicionamento de Cristo, adora Cristo, mas não custa nada, né, botar o imperador aí no meio aí, né, aceitar algumas coisas da sociedade, aceitar um pouco da cultura, aceitar um pouco do contexto. É só uma festa junina, coloca aí na sua igreja, não tem nada a ver não, só coloca uma festinha junina aí, tal. Gente, é só cultura, não mexe com isso não, que isso, tal. A gente muda o nome, bota para a festa da roça, bota para a festa da roça que cabe. Daqui a pouco a gente faz um pouquinho de carnaval para Jesus na igreja também, a gente toca samba e tal, um axé para Jesus, né? Então, só que eles não aceitavam esse tipo de coisa, mas eles tinham abandonado a primeira. Então, arrepende-te. Ele falou, eu tenho ainda com vocês isso. Aí ele fala assim, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa aí acho que não precisa muita interpretação, né? Mas ao que vencer vai ser mencionado daqui a pouco na frente, tá? Mas eu vou segurar esse último verso porque ele vai ser interpretado no próximo texto. E quando a igreja de Esmirna, olha só, e o anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e viveu. Vocês estão percebendo que mais uma vez Cristo é apresentado a essa carta como a autoridade que escreve através do anjo? Você vê que toda a carta, ela é a mesma coisa do princípio da carta. O próprio Cristo se apresenta, e ele se apresenta de acordo com a necessidade da igreja. Aqui em cima é aquele que domina e conhece profundamente a igreja, e sabe dos problemas da igreja, mesmo que ela aparenta ser uma igreja perfeita. E agora
ele vai para uma igreja chamada Esmirna, uma igreja sofredora, e ele se apresenta como quem? Primeiro e último. O que foi morto e reviveu, ou seja, aquele que sofreu de verdade. Aquele que sofreu de verdade vai se apresentar a uma igreja que sofre. Vocês entenderam por que ele começa abrindo o título da igreja? A igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha, a igreja de Esmirna, ela é conhecida pelo seu sofrimento, pelo massacre que essa igreja sofre. É uma igreja pobre, miserável. Mas Cristo fala: o quê? Eu morri, eu fui amassado até o final, mas eu ressuscitei. Ele já se apresenta como uma esperança, assim como na carta anterior de Éfeso ele se apresenta como quem? Aquele que julga, aquele que tem um domínio, aquele que está no meio da igreja, aquele que sabe o que a igreja realmente é. Interessante isso, né? Então nada aqui está fora do local, tá, irmãos? Ele fala: ó, eu conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza. Ou seja, uma verdade dessa igreja que representa muitas igrejas hoje. É uma igreja que sofre tribulação, que tem boas obras e que tem muita pobreza. Só que vocês podem estar pensando: nossa, então quer dizer que a igreja de Esmirna não é uma igreja pobrezinha? Isso significa que ela foi feita num bairro simples, que não tem dinheiro? Não, irmãos, vocês não sabem disso. Mas toda pessoa, todo cristão que tinha posses ou que tinham qualquer coisa, se eles recebessem uma denúncia de que eles eram cristãos, tudo deles era tirado. Eles ficavam na miséria, eles ficavam pobres. Vamos supor que você decidiu ser cristão e o governo soubesse que você era cristão por algum tipo de denúncia, porque até então não era crime ser cristão, mas você poderia ser punido por ser. E não havia justiça. Então falar: é cristão lá fulano, hein? Nossa, ele é cristão? Ia lá, tomavam tudo, não te matavam, não faziam nada, mas fazia o quê? Que você não tivesse absolutamente nada. Você vivia na miséria, te condenava à morte. Então ele começa assim. Então, na verdade, quando eu falo que a igreja é pobre, mas é rica, não sei se a tradução de vocês aí, né? Escreve, ó, ao anjo da igreja escreve em Esmirna, escreve: este é o primeiro e último que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza. Aí está entre parênteses: mas tu é rico. Está em parênteses de vocês também? Por quê, irmãos? Porque está em parênteses, porque isso não se encontra em todos os manuscritos, tá? Encontra alguns manuscritos. Alguns manuscritos está escrito que só é pobre, e outro, mas tu é rico. Ou seja, o autor que reescreveu esse texto colocou que a igreja parecia ser pobre, mas ela era rica. Quis dar uma forcinha interpretativa, para que as pessoas entendessem que elas não eram pobres com aquela pobreza de espírito. Elas eram ricas, mas elas eram pobres, tá? Por causa da expoliação. Então o que os judeus faziam para perseguir os cristãos? Denunciavam. E nós vamos descobrir isso mais embaixo. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Irmãos, olha só. Judeus, ele não prendia ninguém, porque eles não tinham esse direito. Quem prende é quem? Roma. Mas eles poderiam denunciar. E a palavra blasfêmia aqui, o que significa a palavra blasfêmia, irmãos? Blasfêmia, as pessoas acham que é alguma coisa em relação a falar mal, alguma coisa de cometer pecado, né, e tal. Não, irmãos. A blasfêmia, a tradução do primeiro campo semântico, significa denunciar alguém de forma caluniosa. É uma calúnia. A palavra blasfêmia é imputar culpa ao outro. Não tem nada a ver com pecar. Isso é blasfêmia, irmão. Não tem nada a ver com isso. É caluniar. É falar mal sabendo que aquilo é mentira. Calúnia, não é isso, irmão? Você fala mal de alguém, mas é mentira. Se dizem Que é o que os homens, quando a Bíblia
Vemos, significam mentirosos, aquele que botam culpa, inventam coisas a respeito do outro. Entendeu? Então, nesse contexto aqui, eles vão apontar aqui as blasfêmias dos que se dizem judeus, ou seja, as mentiras daqueles que se dizem judeus, mas eles não são. E quando eles se reúnem lá na sinagoga, que sinagoga eram pequenos templos, pequenas igrejas, eles falam assim: então, aqueles crentes lá, na verdade, aquela igreja lá não é de Deus, aquela igreja é de Satanás. Ou seja, é os falsos crentes que denunciavam os crentes, os crentes verdadeiros, e esses crentes verdadeiros perdiam tudo em nome de Jesus. Por causa de quem? Dos judeus. E eles eram mortos por causa dos judeus. Por isso que eram chamados sinagogas de Satanás. Aí, só que quando eles denunciavam, poderia acontecer tudo: ou vocês perdiam tudo, ou você era preso para trabalhar como escravo, ou você era enviado a Roma para ser morto, como está na carta de Inácio. Então, o que nós estamos vendo aqui? Aí o próprio Deus fala: lembra que eu tenho na mão as 7 igrejas? Ele fala: nada temas das coisas que há de padecer. O Senhor está garantindo: não temas por causa disso. Você ficou pobre? Você pode ser preso? Você pode ser morto? Não temas, nada temas das coisas que há de padecer. Vocês estão percebendo aqui que o próprio Deus, escrevendo essa carta, ele fala o que? O próprio Jesus, ele fala: você vai padecer. Ele só fala para você não ter medo das como você vai padecer. Mas você vai padecer. O crente vai padecer. Se tem uma coisa que é garantido para o crente, é ele padecer, principalmente dos da sinagoga de Satanás e as mentiras que se inventam a respeito dele. Irmãos, eu sou caluniado. Inventam mentiras sobre mim, sobre minha esposa, sobre minha igreja, sobre meus irmãos. Eles inventam mentiras, isso é normal. Ele falou assim: mas não temas, tá? Não temas a respeito disso. Eis, e olha só, e ele ainda afirma o quê? Olha só a afirmação: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Lembra que a prisão é por denúncia dos judeus que inventam mentira, calúnia? Então, muitos de vocês vão ser lançados lá. Só que isso vai ser uma coisa boa. Vocês acreditam? Olha só: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Aí está escrito o que? A versão de vocês? Posto à prova, tá? E tereis uma tribulação de 10 dias. E a palavra que está ali no final: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então tem duas coisas aqui. Então quer dizer, aqui no livro de Apocalipse, que no período da grande tribulação, a igreja de Esmina era uma igreja tão boa, tão sofrida, que ela ia sofrer só 10 dias. Está vendo, irmãos? Esse é o perigo de você não entender o texto, é de você não ter uma boa interpretação. Então esses 10 dias, ele está apontando para um texto. Qual é o texto que alguém foi provado por 10 dias, e depois dessa prova ele saiu vitorioso? Por 10 dias. Daniel capítulo 1. Existiam 4 jovens, entendeu? Existiam esses jovens. Quais jovens? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Ou eu prefiro, né? Isaías, Misael e Azarias, né? São os nomes deles de verdade. E o Daniel. O que aconteceu? Eles, quando foi levado para o Império Babilônico, o que disseram? Nós não vamos comer nada que venha de Nabucodonosor, ou seja, nada que foi dado a outros deuses. Por que ele não ia comer? Porque eram coisas oferecidas, ou seja, eles não se deixaram tentar pelo poderio, pelo grande poder do grande rei. E eles fizeram o quê? Quando foram colocar comida, o que eles falaram? Assim: nós não queremos nos contaminar pelos manjares do rei.
Ele falou, mas aí o administrador falou, eu não posso fazer isso. Aí ele disse o que então? Falou, nos prove. Se em 10 dias nós não tivermos melhor do que os outros, aí a gente come. Ou seja, e esses homens, esses 4 homens sofreram o quê? Uma prova, uma tentação durante 10 dias. E quando chegou o cozinheiro e viu, olhou o quê? Que eles eram ainda mais fortes do que todos os outros e mais robustos. Em outras palavras, Esmirna, não teme pela sua aprovação, porque vocês vão ser postos à aprovação. E a aprovação só serve para uma coisa, para mostrar quem são os crentes fortes. É verdade, mais robusto. Ou seja, um crente que é provado, um crente que passa por tribulação no nome de Jesus, quando ele termina a aprovação, como que esse crente é? Ele é muito mais forte do que os crentes anteriores. Em outras palavras, a aprovação aqui é no sentido de que a igreja de Esmirna vai sair melhor ainda do que era antes, mesmo sendo posta à prova. Aí, logo em seguida, o que? Está escrito o que? E tereis tribulação de 10 dias. Ele falou, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, ser fiel até a morte, ou seja, não significa que a pessoa vai morrer. Ou seja, seja fiel até ser apresentado à morte, porque aí eu vou dar para vocês a coroa da vida. Agora João está usando um outro truque linguístico aqui. A palavra aqui, sede fiel e lhe darei os louros da vida. Louros. As coroas romanas eram feitas de louro. Uma folhinha. E isso era uma honra. A coroa era uma honra que era dada a todo vitorioso de guerra, aquele que passavam por desafios na guerra. E quando eles entravam na cidade, eles entravam como um triunfo romano. Ou seja, vinha aquela pessoa na frente e a coroa era posta na cabeça dele, e o escravo segurava essa coroa, e ele ia entrando na cidade, todo mundo ia vendo, ia louvando ele. Por causa de quê? Por causa da vitória. E a coroa, o imperador, o espírito do imperador, essa coroa era dada para aquele que tivesse grandes obras em batalhas, aquele que entregou a tua vida em benefício do outro e lutou pelo outro a tal ponto de correr risco de própria vida e salvou um monte de gente. Então essa era a coroa que era dada, ou seja, aquele que foi para a guerra, aquele que lutou, aquele que se colocou na condição de ser morto, mas conseguiu sobreviver e com isso salvou muitos com ele. Então dá-te a coroa da vida. Ou seja, um prêmio pela sua luta, é uma representatividade pública. E quando você vinha com a coroa, você vinha também com todos os espólios de guerra a te acompanhando. Ou seja, todo mundo olhava para aquele que recebeu a coroa e falava, nossa, vale a pena lutar e ficar até a morte, porque olha só, ele está sendo honrado e ele está trazendo um monte de ouro consigo. Esse era o triunfo romano. É isso que João está usando também, esse artifício da cultura helênica aqui, da cultura greco-romana, mostrando um triunfo romano. Olha que lindo. Ou seja, se vocês forem fiel até a morte, vocês vão ser honrados publicamente, e não só isso, você vai trazer com você vários ouros, e as pessoas vão olhar e vão falar, vale a pena. Então esses 10 dias que eles foram postos à prova, era nada mais nada menos para serem honrados diante de todos. Não foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel? Eles foram honrados diante de todos os outros que estavam com ele. Por quê? Porque eles eram mais bonitos que todos os outros, mais inteligentes que todos os outros, mais sábios que todos os outros. É disso que ele está falando. Aí ele fala, então quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja: e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, eu não vou nem entrar em detalhes, vencer o dano da segunda morte. Isso aqui existe uma cultura aqui por trás disso, mas trocando em miúdos, ao que vencer, não receberá o dano da morte eterna, daquela morte que é dada depois da morte, que é a condenação pelo próprio Deus, porque ele teve morto e ele ressuscitou. E no capítulo anterior ele tem a chave da vida e da morte. Ou seja, e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Por quê? Porque aquele que teve morto e ressuscitou tem a chave para isso. Ou seja, é uma mensagem consoladora de dificuldade. Vocês percebem que a igreja de Esmirna, aparentemente, ela só recebe o que? Reforço. Aguenta firme aí. Vocês estão num bom caminho. Vocês têm sido uma igreja aprovada, mas vocês têm sido uma igreja vitoriosa. Então se mantém firme aí, porque prova não significa derrota. Todo mundo acha que vocês são pobres, mas vocês são ricos. Vocês não são só ricos, mas vocês mantêm essa fidelidade. Por quê? Porque vocês vão ser coroados. E outro detalhe, além de vocês serem honrados publicamente, ainda vai acontecer mais uma coisa: vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. De lambuja vocês vão ser honrados aqui, e de lambuja vocês vão ser honrados na eternidade. Então terminamos aí as duas igrejas. Restou alguma dúvida, irmã? Sobre as cartas e o posicionamento de cada igreja. A cada correção que Cristo dá a elas, dentro dessa correção é possível que é implicado na salvação da igreja, no caso, ela implica perder ou não ter mais a salvação de Cristo por conta dessa queixa? Então a pergunta é se essas advertências ela condena a igreja ou não, ou se através desses atos condena ou não, ou se o livro de Apocalipse está falando de uma possível condenação ou de uma não condenação, se não obediência a esses critérios. Porque tem, na maioria das cartas, tem igrejas aqui que tem queixas menos, mas tem outras que apontam várias outras dificuldades. Então, qual que é a ideia das cartas? Toda a Bíblia, ela é um discurso parenético. Que diacho é isso? Toda a Escritura, ela adverte. Então a Bíblia ela sempre funciona assim. Ela aponta para o caminho correto. É uma advertência de consequência. O profetismo, irmãos, ele é baseado em quê? Promessa, recompensa. Deus ele afirmou: se vocês fizerem isso, você vai receber isso. O que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas esquecem que Deus falou: se vocês fizerem isso, vocês recebem isso. Se vocês não fizerem isso, vocês recebem condenação. O que acontece? Com o passar do tempo, os líderes religiosos esquecem, os reis esquecem, os sacerdotes esquecem e os religiosos esquecem. O que acontece? O profeta se levanta e lembra: estou dando um último aviso, estou dando mais um aviso. Então é o profeta do óbvio. Por que é o profeta do óbvio? Se vocês não fizerem isso, vocês vão receber uma recompensa negativa. Não anda 250 km por hora fazendo aquela curva onde que é para fazer de 20, porque senão você vai bater o carro e vai morrer. Ato, consequência. Mas há uma advertência religiosa aqui no meio, uma parênese. É um discurso onde você admoesta: não faça isso, porque se você fizer, você vai se dar mal. É isso que a Bíblia está falando. Ela não está condenando por falar, ela está falando para não condenar, para advertir, para que você tenha uma consciência. E quando você decidir fazer, você já faz sabendo que será condenado. É isso, entendem? Então irmãos, todo profeta é o profeta
um profeta não adivinha o futuro. O profeta, ele reafirma o que já foi dito e que todo mundo esqueceu. Então o livro de Apocalipse é basicamente isso. Ele é um discurso parenético, um discurso religioso, onde ele aponta para uma obviedade, ou seja, de certa forma é óbvio o que está sendo dito, mas ao mesmo tempo nem tanto. Então todo profeta é um profeta do óbvio. Vejam aqui, irmãos, que tem alguém com dor de cabeça. Sim, tem. Um profeta do óbvio. Tem alguém aqui com problemas no casamento. Eu vejo que tem alguém aqui com dor nas costas, com um banco de madeira duro desse, qualquer um vai ficar com dor nas costas. Então, o profeta, ele é um profeta do óbvio. Nesse caso aqui, as advertências são para os filhos de Deus, para que eles se reorganizem. Então, a carta de Apocalipse, ela é uma mensagem clara para todas as igrejas, de todas as épocas, em todos os tempos. Ele é um livro que usa parábolas, sinais e metáforas do Antigo Testamento para falar de uma igreja no presente que está acontecendo, que são essas 7 igrejas, mas apontando para um futuro escatológico, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo em honra e glória. Vai ser sempre isso. Então, irmãos, agora no próximo nós estaremos agora falando a partir do verso 11, e nós também vamos encerrar mais 2 igrejas na próxima quinta-feira. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos. Muito obrigado pelas advertências, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado, Senhor Jesus, por cada momento que nós tivemos aqui hoje aprendendo da Tua palavra. Pai, ajuda-nos a seguir adiante, sermos mais fortes, sermos mais perseverantes, Senhor Jesus, e que nós recebamos essas mensagens, Senhor, que são mensagens para hoje, para a realidade da nossa igreja, de todas as igrejas, de todo mundo que virão ainda, Pai. Sim. Despeça o seu povo em paz, dê um restante de semana abençoados, cheio da Tua glória, cheio da Sua majestade. Tudo isso nós pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, mais uma vez, está encerrado o culto de ensino de hoje. Amém? Deus abençoe.